Salve, meus irmãos. Estamos de volta, dando prosseguimento à nossa série de vídeos, A Loja Simbólica Vista por um Oficineiro. Hoje o nosso tema, ele é um tema muito importante e tem a ver com este livro aqui, ó. Este livro é Irmãos, Ajudai-me a Abrir a Loja. Ele foi relançado agora pela editora Trolha, uma das melhores editoras que trata de livros maçônicos no Brasil, certo? E ele é fruto de um trabalho de nossa autoria. Foi através de uma observação desde que eu era aprendiz maçom, há 39 anos atrás. Eu comecei a observar e vi e senti na pele o problema na minha loja. Então eu fiz uma análise e percebi o seguinte: a ritualística não era o problema da maçonaria, porque nós tínhamos os nossos rituais dos graus 1, 2 e 3, e estava tudo contido no ritual, era só cumprir o que estava ali dentro, né? A legislação também era uma legislação, já tinha um regulamento geral da federação, uma constituição, era cumprir o que estava previsto nessas duas publicações do Grande Oriente do Brasil. Mas uma coisa realmente faltava, e eu comecei a perceber que não faltava só na minha loja, não. Faltava em muitas lojas, que era gestão de loja simbólica, certo? Não havia, e eu percebi isso naquela época, e depois, com o passar dos anos, eu fui percebendo muito mais ainda a necessidade, porque eu fui exercendo os cargos, né? Eu fui primeiro secretário da loja, depois eu fui orador e depois eu fui venerável, né? Então eu percebi que o que faltava na maçonaria era uma matéria chamada gestão, porque não havia continuidade dos trabalhos. O irmão saía do cargo de secretário, chegava um outro, começava tudo de novo, parecia que não existia secretário anteriormente. Ele chegava cheio de dúvidas, não se passava o conhecimento como devia. Então, fruto disso, meu irmão, depois de 26 anos de maçonaria, eu lancei esse livro aqui, né, que eu já mostrei para todo mundo, que chama-se Irmãos, Ajudai-me a Abrir a Loja. E por que eu estou trazendo ele agora? Porque nós vamos ter agora no mês de maio as eleições para os cargos da administração de uma loja simbólica. Então, nós vamos eleger o venerável, tá certo? Vamos eleger a administração do venerável, e no Grande Oriente do Brasil nós elegemos o orador, porque ele não é considerado um membro da administração, ele é considerado orador da loja e membro do Ministério Público. Então, meus irmãos, eu queria pedir aos irmãos que ficassem bem atentos, porque nós vamos, a partir de agora, usar bastante esse livro aqui, para que a gente possa passar bastante experiência que está contida nesse livro aqui. É claro que eu não vou descer a detalhes, porque senão não daria tempo. Eu vou passar en passant, mas eu vou fazer as citações para que os irmãos percebam se vale a pena aprofundar nessa pesquisa em busca desse conhecimento de gestão de lojas. Meus irmãos, para aqueles que ainda não assistiram os nossos vídeos, o meu nome é Newton de Alcântara Filho, eu sou mestre maçom e passei pela cerimônia da instalação. Eu fui iniciado em 16 de fevereiro de 1982 e passei pela cerimônia de instalação em 1987, em junho de 1987. Bom, meus irmãos, é claro que se o irmão nunca exerceu o cargo de venerável na vida dele, ele nunca poderá dizer que sabe exercer o cargo, porque ele nunca passou por aquilo, certo? Agora, mas se o irmão se preparar bem, se preparar bastante, né, tiver uma boa fonte de consulta, como é o caso aqui, com certeza vai ser muito mais fácil a missão que ele vai ter que levar a bom termo, né? Lembrando que em algumas lojas
o período de administração é de 1 ano. Em outras lojas, o período é de 2 anos. Certo? Eu não vou aqui entrar no mérito dessa questão, mas particularmente eu prefiro 2 anos. Porque normalmente o primeiro ano é um ano de maior aprendizado da administração que está dirigindo a loja, e o segundo ano é um ano de colocar em prática tudo aquilo que aprendeu em benefício da loja. Tá? Então, o que acontece? O venerável, tá certo? O venerável, ele é o cargo mais importante da loja. Não o irmão que está no cargo, tá certo? O cargo realmente é o mais importante. Então, para que esse venerável possa ter a vida dele facilitada, nós relacionamos 35 normas gerais de ação que nós vamos discorrer aqui para vocês, tá? Primeiro, conheça todas as atribuições de cada cargo. É claro, se você vai ser o venerável, você tem que saber qual é a atribuição de cada cargo, mesmo que você não tenha exercido aquele cargo. Mas você tem que saber para que aquele cargo serve e o que ele vai ter que fazer na sua loja. Certo? Porque você vai ter que acompanhar o que aquele irmão está fazendo. Você vai ter que verificar se o que ele está sendo feito em conformidade com o que está previsto na legislação maçônica. Outra coisa que é muito importante, o venerável deve realizar pelo menos uma reunião administrativa com a administração dele. E não precisa ser uma sessão ritualística, não. Ele marca um determinado dia, ou então ele poderá chegar mais cedo e fazer 1 hora com a reunião administrativa. Porque essa reunião é muito importante, porque vão tirar as dúvidas ali, vão haver perguntas, os irmãos vão dar uma explicação porque de repente não fizeram alguma coisa, em que andamento está aquele trabalho que está sendo feito. Então, meu irmão, é muito importante que pelo menos uma vez por mês o venerável se reúna administrativamente com os oficiais dele, tá? Outra coisa, uma coisa importante, o venerável ele tem que saber identificar e separar as decisões que são do nível do venerável, até ali ele pode decidir. E as decisões que não são mais ao nível do venerável, as decisões que serão feitas pela sua assembleia. Sempre lembrando que o venerável não manda nos irmãos, ele manda com os irmãos, tá certo? Normalmente as decisões mais importantes ele terá que submeter à sua assembleia, tá? O venerável deverá ser o primeiro a chegar e o último a sair em todos os eventos da loja. Por quê? Porque ele vai recepcionar todos na chegada e vai se despedir de todos quando forem embora e vai dar uma geral para ver se ficou tudo dentro das conformidades, dentro do que é padrão que deveria ter ficado após qualquer atividade na loja. Tá certo? Agora, o venerável, ele não pode se sentir o tal, tá certo? Ele tem que entender que ele está fazendo ali uma representação. Então, ele não pode ultrapassar os limites da autoridade dele. Ele não pode ser um arbitrário, por exemplo, né? Agora, ele também tem que entender que, em hipótese alguma, ele pode permitir que a sua autoridade seja desafiada, desrespeitada ou enfraquecida por quem quer que seja. Ele terá que ser sempre responsável, cauteloso e tratar das finanças da sua loja com parcimônia. Por quê? Porque o dinheiro não é só dele, o dinheiro é de todos, tá certo? Então ele tem que preservar esse dinheiro com muito carinho e dar satisfação de tudo que se relacione à entrada e saída de dinheiro. Outra coisa, o venerável pode ser criticado em uma sessão, isso eu já vi muitas vezes. Então, se você for criticado durante uma sessão, primeira coisa que você tem que perceber qual é a motivação daquela crítica. Ela é uma crítica construtiva ou é uma crítica que objetiva atingir a pessoa do venerável? Segundo, se você tem a resposta pronta para aquela crítica ou para aquela pergunta, que pode ser uma pergunta capciosa, né? Você tem o domínio e certeza daquilo, você responde de plano. Se você não tem a resposta ou não está seguro,
Você não é obrigado a responder naquele momento. Você pede um tempo e diz que responderá na próxima sessão. Agora, se for uma crítica justa e ela tem como objetivo realmente melhorar a loja como um todo, você reconhece que realmente o que estava sendo feito não estava certo e agradece, tá certo? Porque aquilo ali está ajudando, está colaborando com a administração. Agora, é importante que você sempre diga para o irmão que as críticas elas devem ser feitas em particular. Isso eu aprendi há muitos anos na minha vida. Crítica em particular e elogio em público. Por isso é que você deve reconhecer de público todos os irmãos que são obreiros úteis e dedicados. Todos os trabalhos bem feitos, de dedicação, de esforço do irmão, reconheça de público. Outra coisa, nunca se omita ou compactue com mentira. Um venerável não pode ser um mentiroso. Toda mentira é descoberta. E um venerável mentiroso ficará desacreditado. Tá certo? Duas coisas que o venerável não pode ser: mentiroso e não assumir os seus erros. O venerável ele tem que ter coragem moral para assumir os erros dele. Outra coisa, você tem que dar todo apoio e proteção aos aprendizes e companheiros. Não se esqueça que os nossos aprendizes e companheiros estão começando ainda. Eles são, simbolicamente, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, nós temos que protegê-los, né? Use bem as comissões da loja. Não se esqueça, meu futuro venerável, que você tem várias comissões e as comissões estão ali para assessorar as decisões da loja. Em princípio, eles são até os peritos que vão dar um parecer para que possa facilitar a decisão das lojas nas suas assembleias, tá? Planeje tudo que diz respeito à sua loja. Inclusive, cada sessão você tem que ter o planejamento antes da sessão começar. Porque senão todos vão observar que você vai ser um venerável desorganizado, porque durante a sessão isso vai aparecer. Outra coisa, saiba reunir os irmãos e suas famílias em atividades sociais, atividades de alto nível, onde tudo transcorra na mais perfeita harmonia, educação, tá certo? E num ambiente de confraternização. Não bata a boca com nenhum irmão. Lembre-se que você está no cargo de venerável, o que representa a sabedoria. Se você bater boca com o irmão, você está nivelando por baixo. Venerável não é para bater boca. O irmão, se tiver algum problema, ele venha falar na assembleia que é prevista para aquilo que ele vem falar, tá certo? Porque às vezes o irmão vai tentar desarmonizar você. Outra coisa, seja justo e imparcial. Lembre-se que você não precisa ser bom, você precisa ser justo. Todo justo é bom. E você tem que ser imparcial. Você não pode tender para A ou B, você tem que ter a imparcialidade como sua conduta. Abrace fraternalmente todos os seus irmãos, tá certo? E, inclusive, com certeza que nesse período de Covid, tá certo? Isso não pode ser observado. Mas você tem que se preocupar com o bem-estar de todos. Compareça preferencialmente com a sua esposa nos eventos sociais de todos os irmãos. Então, vai casar uma filha do irmão. O venerável tem que se fazer representar nesse casamento, desde que ele seja convidado, né, com a sua esposa. É um orgulho para o irmão mostrar assim, tá vendo? Aquele é o venerável da nossa loja. Telefone sistematicamente para os irmãos, principalmente os irmãos que estão ausentes da loja. Cuide da loja como se fosse sua outra família. Todos os dias, dedique um período para a sua loja. Então, todo dia, pare um pouco para fazer algum trabalho, planejar alguma coisa, ou dar um telefonema, mas dedique um tempo para a sua loja. Certo? Outra coisa, não admita receber surpresas ruins. Eu aprendi na minha vida que as boas surpresas são maravilhosas. Agora, as surpresas ruins, não queira receber, você tenta detectá-las antes de recebê-las e resolva o problema antes, tá? E se você receber já aquela surpresa desagradável, é muito mais difícil resolvê-las, né? Troque experiência com outros veneráveis, mestres. Você pode se relacionar funcionalmente e cordialmente com os poderes maçônicos. Dissemine totalmente as informações.
procure saber se todos na sua loja estão recebendo as informações que deveriam. Não pode ficar ninguém desinformado na sua loja. Hoje em dia isso é muito mais fácil, porque nós temos Zap, e-mail, temos uma série de recursos que nós não tínhamos antigamente, né? Faça uma política da boa vizinhança, onde sua loja mantém uma sede. Então você tem que se dar bem com todos os seus vizinhos, né? E principalmente as lojas do interior, ela vai fazer uma política muito maior ainda, porque a loja tem uma grande participação na vida social daquela cidade. Conclua os trabalhos da sua gestão. Não deixe os trabalhos por terminar na sua gestão. Entregue a sua gestão bem leve, pronta, tá entendendo? Não deixe cacos para o novo venerável. Escute conselhos, principalmente dos ex-veneráveis. Agora a decisão é sua, ninguém pode decidir por você, mas é bom ouvir conselhos de quem já passou pelo cargo. Realize pesquisas informais com os irmãos. Procure conversar com os irmãos em particular, o que você está achando. E quando você tiver uma ideia, você numa conversa informal submeta aquilo aos irmãos, faça uma pesquisa antes de você colocar qualquer coisa, né? Cumpra todos os horários, siga os objetivos que foram tratados e tenha objetividade, tá certo? Dando dinâmica na sua sessão. Não ultrapasse mais de 2 horas de sessão. Sessão com mais de 2 horas já se tornou cansativa. Lembre-se que a atividade mais importante da maçonaria e da loja simbólica é a instrução, porque é através da instrução e da convivência que os irmãos vão se burilando, vão desbastando a sua pedra bruta no caminho do iniciado maçom para atingir conhecimento e sabedoria. Outra coisa, não tenha um candidato declarado a venerável. Venerável não pode se expor dessa maneira. Você pode até ter um candidato, mas guarde ele para você. Por quê? Porque isso não fica bem. O venerável não tem que ficar influenciando nisso, tá certo? Ele tem que, como os demais, votar em quem ele acha que merece, tá? Mas não influencie os outros. Não se esqueça que o venerável mestre é o maior servidor, mas não o mais importante da loja. Todos são importantes, mas em compensação, ele é o que tem que dar o maior exemplo. Cuidado com as sugestões, críticas e propostas de irmãos que não sabem o que falam, porque normalmente o irmão muito crítico, que muito fala, é o que menos trabalha, o que menos dá para a loja, tá certo? Mas exige muito, então fica bem atento a isso. E, finalmente, seja sempre o venerável e sempre o venerável da sua loja em qualquer situação. Meus irmãos, o que nós seguimos aqui, é claro que eu passei en passant, não me aprofundei, como está, né, no nosso livro. No nosso livro não, você vai ver lá as 35 importantes propostas de normas gerais de ação para venerável mestre. Mas eu tenho certeza que essas normas gerais de ação, se os veneráveis adotarem elas, eles terão um venerato muito mais eficaz, contente, com certeza, né? E eficiente. Meus irmãos, muito obrigado. Um tríplice fraternal abraço para todos.